Hoje nós iremos aprender um pouquinho dos pronomes. Esses aí que vocês estão vendo são os pronomes demonstrativos, né? This e that significa este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. This, este, esta, isto. That, aquele, aquela, aquilo. Quando você vai usar o this e o that? Para indicar pessoas ou objetos que estão longe e perto de você. Das formas afirmativas e negativas, nós temos essas aí que vocês estão vendo. This is my desk. This is my desk. Esta é minha cadeira, certo? This, este, esta, isto, para objetos que está perto de mim. Agora, se eu quero negar, eu apenas vou colocar o not depois do verbo. Então, o verbo é o verbo is, né? Do verbo to be. Então, se eu quero colocar de forma negativa, eu vou colocar apenas o not. E vai ficar, this is not your desk. Esta não é sua cadeira. A segunda frase, that is your desk. Aquela é sua cadeira. That. Aquele, aquela, aquilo. Agora, se eu quero colocar na forma negativa, vou fazer do mesmo jeito. Vou colocar o not depois do verbo. That is not my desk. Aquela não é minha cadeira. This is John. Este é John. That is not Mary. Aquela não é Mary. Então, você vai usar o this para apresentar as pessoas umas às outras também, certo? Por exemplo, John, this is Pamela. Pamela, this is John, certo? Estou apresentando uma pessoa a outra e eu vou usar o this porque, teoricamente, nós estamos próximos dessas pessoas. Agora vamos às formas de contrações. Em inglês, nós não contraímos o pronome demonstrativo this. Ele sempre será this is. This is. Enquanto que o that vai poder ser contraído, né? Então, ao invés de that is, nós usaremos that's. That's. For example, that's not Jim. Aquele não é o Jim. That's Bill. Aquele é o Bill. E como nós aprendemos com o verbo to be, para fazer perguntas, nós colocamos o verbo na frente do pronome. Lembra que nós estudamos isso? Então, nós vamos para as perguntas. Is this your computer? Este é seu computador? O de baixo. Is that your computer? Aquele é seu computador? E o último. Is that Bill? Aquele é o Bill? E para responder essas perguntas, você vai poder usar tanto a forma negativa quanto a forma afirmativa. Você pode responder No, it isn't. Ou você pode responder Yes, it is. Agora, observe esta frase. Essa frase está em inglês, porém está embaralhada. Eu vou dizer ela em português e você colocará ela na ordem em inglês. Essa frase quer dizer, esta não é sua cadeira. Como que ela vai ficar em inglês? Já essa frase é uma pergunta, não é? Então, se é uma pergunta, você já tem que lembrar que o verbo vem antes do pronome demonstrativo. Em português, eu estou perguntando o seguinte:
Esta é sua caneta? Como que vai ficar em inglês essa frase? Já essa frase é uma afirmação, não é? Então, se é uma afirmação, eu sei que o que vem antes é o pronome, né? Qual que é o pronome aí nessa frase, né? Eu estou dizendo que este é meu computador. Como que vai ficar essa frase em inglês? Essa é uma frase negativa, né? E aí eu tô dizendo que aquela não é a Mary. Como que essa frase vai ficar em inglês? Olha aí, pessoal, mais uma frase interrogativa. E a gente sabe que frases interrogativas nós colocamos o verbo na frente, certo? A frase em português é a seguinte: esta é minha cadeira? Como que essa frase vai ficar em inglês? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido sobre os pronomes demonstrativos e a gente se vê na próxima aula. See you!